Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 1. Ishavasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tyena tyaktena bundrita madgrita kashasvedhanam. Isha, pelo Senhor. Avasyam, controlado. Idam, isto. Sarvam, tudo. Yatkincha, tudo que. Jagatyam, dentro do universo. Jagat, tudo o que é animado ou inanimado. Tena, por ele. Tyaktena, cota designada. Bunditaha, deve-se aceitar. Ma, não. Gridaha, esforço para ganhar. Kasyasvit, de outrem. Dhanam, a riqueza. Tradução. O Senhor controla e possui todas as coisas, animadas e inanimadas, que estão dentro do universo. Portanto, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias, que foram reservadas como sua cota, e ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Significado. O conhecimento védico é infalível, porque é transmitido através da perfeita sucessão discipular de mestres espirituais, que começa com o próprio Senhor. Como foi Ele que falou a primeira palavra do conhecimento védico, a fonte deste conhecimento é transcendental. As palavras faladas pelo Senhor chamam-se Apaurushaya, o que indica que não partiram de pessoa mundana alguma. No mundo material, o ser vivo tem 4 defeitos. 1. Na certa, comete erros. 2. Sujeita-se à ilusão. 3. Tem a propensão de enganar os outros. E 4. Seus sentidos são imperfeitos. Ninguém que possua essas 4 imperfeições pode transmitir conhecimento perfeito. Os Vedas não são produzidos por semelhante criatura imperfeita. Originalmente, o Senhor transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma, o primeiro ser vivo criado. E por sua vez, Brahma disseminou este conhecimento a seus discípulos, que o transmitiram através da história. Uma vez que o Senhor é Purnam, perfeitíssimo, não há nenhuma possibilidade de que ele se sujeite às leis da natureza material, que são controladas por ele mesmo. Entretanto, as entidades vivas e objetos inanimados são controlados pelas leis da natureza e, em última análise, pela potência do Senhor. Este Ishopanishad faz parte do Yajurveda e, através de suas informações, fica-se sabendo quem é o proprietário
de todas as coisas que existem dentro do universo. No 7º capítulo do Bhagavad Gita, 7.4 a 5, onde se discute para e apara Prakriti, confirma-se que o Senhor é proprietário de tudo dentro do universo. Os elementos da natureza, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego, pertencem todos à energia material inferior do Senhor, a Para Prakriti, enquanto que o ser vivo, a energia orgânica, é sua energia superior, Para Prakriti. Essas duas energias, Prakritis, emanam do Senhor e, em última análise, Ele é o controlador de tudo o que existe. No universo, não há nada que não pertença a Para ou a Apara Prakriti. Portanto, tudo é propriedade do Ser Supremo. Porque a pessoa completa, a absoluta personalidade de Deus, tem inteligência completa e perfeita para controlar tudo por meio de suas diferentes potências. O Ser Supremo é frequentemente comparado ao fogo, e toda coisa orgânica ou inorgânica é comparado ao calor e à luz desse fogo. Assim como o fogo distribui energia sob a forma de calor e luz, o Senhor apresenta diferentes manifestações de suas energias. Desse modo, ele permanece o controlador, sustentador e coordenador último de todas as coisas. Ele é o conhecedor de tudo e o benfeitor de todos, pleno de todas as potências concebíveis, poder, riqueza, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Todos devem, portanto, ser bastante inteligentes para saber que, à exceção do Senhor, ninguém é proprietário de nada. Cada qual deve aceitar apenas as coisas que o Senhor lhe reserva como sua cota. A vaca, por exemplo, fornece leite, mas não bebe esse leite. Ela come grama e palha, e seu leite é designado como alimento para os seres humanos. Esse é o arranjo do Senhor, e devemos nos satisfazer com as coisas que Ele bondosamente reserva para nós, levando sempre em consideração que tudo o que possuímos pertence, de fato, a Ele. Uma casa, por exemplo, é feita de terra, madeira, pedra, ferro, cimento e muitos outros materiais. E se pensarmos de acordo com Sri Ishopanishad, deveremos saber que nós mesmos não podemos produzir nenhum desses materiais de construção. Tudo o que podemos fazer é juntá-los e dar-lhes diferentes formatos através de nosso trabalho. Um trabalhador não pode afirmar que é proprietário de uma coisa só porque trabalhou arduamente para manufaturá-la. Na sociedade moderna, há sempre uma grande desavença entre os proletários e os capitalistas.
Essa desavença assumiu proporções internacionais e o mundo está em perigo. Os homens confrontam-se uns aos outros como inimigos e rosnam como cães e gatos. O Sri Ishopanishad não pode aconselhar a cães e gatos, mas pode transmitir ao homem a mensagem de Deus, através dos acharyas, mestres espirituais genuínos. A raça humana deve aceitar a sabedoria védica contida no Sri Ishopanishad, evitando assim guerrilhar por posses materiais. Todos devem satisfazer-se apenas com os privilégios que lhes são concedidos pela misericórdia do Senhor. Não pode haver paz se os comunistas ou capitalistas ou qualquer outro grupo alegar propriedade sobre os recursos da natureza, os quais pertencem unicamente ao Senhor. Os capitalistas não podem coibir os comunistas com simples manobras políticas, e nem os comunistas podem derrotar os capitalistas lutando por pão roubado. Se eles não reconhecem a suprema personalidade de Deus como proprietário, todas as posses que alegam possuir são, na verdade, objetos roubados. Consequentemente, são passíveis de punição pelas leis da natureza. As bombas nucleares estão nas mãos tanto dos comunistas quanto dos capitalistas. Caso não reconheçam quem é o proprietário, é certo que essas bombas acabarão arruinando ambos os grupos. Portanto, para se salvarem e trazerem paz ao mundo, ambos os grupos devem seguir as instruções do Sri Ishopanishad. Seres humanos não se destinam a brigar como cães e gatos. Devem ser bastante inteligentes para entenderem a importância e objetivo da vida humana. A literatura védica foi compilada para a humanidade e não para cães e gatos. Para alimentarem-se, cães e gatos podem matar outros animais sem incorrerem em pecado. Porém, se um homem mata um animal para satisfazer seu paladar incontrolável, ele é responsável por quebrar as leis da natureza. Por consequente, ele deve ser punido. Não podemos aplicar aos animais o padrão de vida humana. O tigre não come arroz ou trigo, nem bebe leite de vaca, porque lhe foi concedido alimento na forma de carne animal. Existem animais e pássaros que são vegetarianos ou carnívoros, mas nenhum deles transgride as leis da natureza, que foram determinadas pela vontade de Deus. Os animais, os pássaros, os répteis e outras formas de vida inferior adaptam-se estritamente às leis da natureza. Portanto, para eles, o pecado está fora de cogitação. Tampouco as instruções védicas destinam-se a eles. Só a vida humana é uma vida de responsabilidade. Entretanto, é um erro considerar que pelo simples fato de tornar-se vegetariano, alguém pode deixar de transgredir as leis da natureza. Os vegetais também têm vida,
embora de acordo com a lei da natureza, um ser vivo sirva de alimento para outro, os seres humanos devem reconhecer a autoridade do Senhor Supremo. Logo, ninguém deve orgulhar-se só porque é um vegetariano estrito. Os animais não têm consciência desenvolvida para compreenderem Deus, enquanto que o ser humano é suficientemente inteligente para receber lições da literatura védica. A partir daí, ele pode aprender como as leis da natureza funcionam e tirar proveito desse conhecimento. Se o indivíduo negligencia as instruções contidas na literatura védica, sua vida torna-se muito arriscada. O ser humano, portanto, precisa reconhecer a autoridade do Senhor Supremo e tornar-se seu devoto. Deve oferecer tudo em prol do serviço ao Senhor e partilhar apenas dos restos do alimento oferecido ao Senhor. Isto o capacitará a cumprir seu dever corretamente. No Bhagavad Gita 9:26, o Senhor afirma diretamente que aceita alimentos vegetarianos preparados pelo devoto puro. Portanto, o ser humano não deve apenas tornar-se um vegetariano estrito, como também um devoto do Senhor, e oferecer-lhe todo o seu alimento. Só então pode compartilhar desse alimento prashadam, ou misericórdia de Deus. Aqueles que adotam esse procedimento podem desempenhar corretamente os deveres da vida humana. Aqueles que não oferecem seus alimentos ao Senhor comem apenas pecado e sujeitam-se a várias espécies de sofrimento decorrentes do pecado. Bhagavad Gita 3:13. A causa básica do pecado é a deliberada desobediência às leis da natureza, deixando de levar em consideração que o Senhor é o proprietário de tudo. Desobediência às leis da natureza ou à ordem do Senhor arruína o ser humano. Por outro lado, quem for sensato e conhecer as leis da natureza, não se deixando influenciar por apego ou aversão desnecessários, com certeza receberá do Senhor o seu reconhecimento, capacitando-se a voltar a Deus, de volta ao lar eterno. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 2. Kurvam eveha karmani jijivishet chatam samaham evam tvai nanyate tosti na karma lipyate narem. Kurvan, fazendo continuamente. Eva, assim. Iha, durante este período de vida. Karmani, trabalho. Jijivishet, a pessoa deverá viver. Shatam, 100. Samaha, anos. Evam, vivendo assim. Tvai, a ti. Na, não. Anyata, alternativa. Itaha, deste caminho.
Asti existe. Na, não. Karma, trabalho. Lipyate pode ser atado. Nare, a um homem. Tradução. Se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, pois essa classe de trabalho não o atará às leis do karma. O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Significado. Ninguém quer morrer, e todos querem viver a vida o quanto puderem. Esta tendência é visível não apenas no plano individual, como também no plano coletivo, na comunidade, sociedade ou nação. Todas as espécies de seres vivos lutam arduamente pela vida, e os Vedas dizem que isso é muito natural. O ser vivo é eterno por natureza. Porém, devido a seu cativeiro na existência material, tem que mudar de corpo repetidas vezes. Esse processo chama-se transmigração da alma, ou karma bandhana, cativeiro infligido pelo trabalho que se executa. A entidade viva precisa trabalhar para sobreviver, pois essa é a lei da natureza material. E se ela não age segundo seus deveres prescritos, transgride as leis da natureza e fica cada vez mais atada ao ciclo de nascimentos e mortes, assumindo muitas espécies de vidas. Outras formas de vida também estão sujeitas ao ciclo de nascimentos e mortes. Porém, ao alcançar a vida humana, a entidade viva recebe a oportunidade de livrar-se dos grilhões do karma. No Bhagavad Gita, descrevem-se muito claramente karma, akarma e vikarma. As ações executadas de acordo com os deveres prescritos, como mencionam as escrituras reveladas, chamam-se karma. As ações que deixam alguém livre do ciclo de nascimentos e mortes chama-se akarma. E as ações que são executadas com o abuso da própria liberdade, levando a pessoa a formas de vida inferior, chama-se vikarma. Dessas três espécies de ações, os homens inteligentes preferem aquela que liberta o homem do cativeiro kármico. Os homens comuns desejam executar bons trabalhos para serem reconhecidos e alcançarem um estado de vida elevado, neste mundo ou no céu. No entanto, os homens mais avançados desejam livrar-se por completo das ações e reações do trabalho. Eles sabem muito bem que o trabalho, seja bom ou mau, provoca o mesmo cativeiro das misérias materiais. Por conseguinte, esses homens inteligentes buscam o trabalho que os libertem das ações boas ou más. Semelhante trabalho libertador é descrito aqui nas páginas do Sri Ishopanishad. As instruções do Sri Ishopanishad são explicadas de maneira mais elaborada no Bhagavad Gita, que às vezes é chamado Gitopanishad, a nata de todos os Upanishads. No Bhagavad Gita 3, 9 a 16, Deus afirma que ninguém pode alcançar o estágio de Naishkarmya, ou Akarma, sem executar os deveres prescritos mencionados na literatura védica. Essa literatura pode regular a energia funcional de um ser humano a tal ponto que ele passe a compreender a autoridade do Ser Supremo. Quando ele compreender a autoridade de Deus, Vasudeva, ou Krishna, deve-se concluir que atingiu a fase do conhecimento positivo. Nessa fase purificada, os modos da natureza, ou seja, bondade, paixão e ignorância, não podem atuar, e suas ações estão ao nível de Naishkarmya.
Esse trabalho não o prende ao ciclo de nascimentos e mortes. Na verdade, tudo o que alguém precisa fazer é prestar serviço devocional ao Senhor. Entretanto, nas fases de vida inferior, não é possível adotar diretamente as atividades do serviço devocional, nem parar por completo o trabalho frutivo. A alma condicionada está habituada a trabalhar em troca de gozo dos sentidos, visando seu interesse egoísta, pessoal ou estendido. O homem comum trabalha visando o gozo de seus sentidos, e quando esse princípio do gozo do sentido é ampliado de modo a incluir a sociedade, a nação ou a humanidade em geral, ele assume vários nomes atraentes, tais como altruísmo, socialismo, comunismo, nacionalismo e comunitarismo. Esses ismos, de certo, são formas muito atraentes de karma bandhana, cativeiro kármico. Mas a instrução védica contida no Sri Ishopanishad é que se alguém deseja realmente viver em função de algum desses ismos, deve centralizá-lo em Deus. Não há mal algum em tornar-se um chefe de família, ou um altruísta, socialista, comunista, nacionalista ou humanitarista, contanto que as atividades sejam executadas segundo a concepção de Shavasya, ou seja, o conceito de que Deus está no centro. No Bhagavad Gita 2.40, o Senhor Krishna afirma que as atividades centralizadas em Deus são de tão grande valor que basta apenas algumas poucas delas para salvar alguém do maior dos perigos. Na vida, o maior perigo é voltar a cair no ciclo evolutivo de nascimentos e mortes, formado pelas 8.400.000 espécies. Se de alguma maneira o homem não aproveita a oportunidade espiritual proporcionada por essa forma de vida humana e volta a cair no ciclo evolutivo, ele deve ser considerado muito desafortunado. Devido a seus sentidos imperfeitos, o tolo não consegue perceber que isso está acontecendo. Consequentemente, o Sri Ishopanishad nos aconselha a empregar nossa energia segundo o espírito do Ishavasya. Assumindo essa ocupação, talvez desejemos viver muitíssimos anos. Caso contrário, o simples fato de levar uma vida longa não terá nenhum valor. Uma árvore vive centenas e centenas de anos, porém, não faz sentido levar uma grande vida vegetativa, respirando como folhas, procriando filhos como os cães e os porcos e comendo como camelos. Uma vida humilde, centralizada em Deus, tem mais valor que uma enganosa vida colossal dedicada ao altruísmo ou socialismo ateus. Ao serem executadas no espírito do Sri Ishopanishad, as atividades altruístas assumem a forma de Karma Yoga. O Bhagavad Gita 18, 5-9 recomenda essas atividades, pois aqueles que as executam ficam protegidos de deslizar no processo evolutivo de nascimentos e mortes. Muito embora possam estar inacabadas, essas atividades centralizadas em Deus continuam sendo boas para o executor, pois lhe garantem uma forma humana em seu próximo nascimento. Dessa maneira, ele pode receber outra oportunidade para melhorar sua posição no caminho da libertação. O livro Bhakti Rasamrita Sindhu, escrito por Srila Rupa Goswami, descreve de maneira elaborada como alguém pode executar atividades centralizadas em Deus.
Apresentamos esta obra, primeiramente em inglês, com o título de The Nectar of Devotion. Recomendamos este valioso livro a todos que se interessem em executar suas atividades no espírito do Sri Ishopanishad. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 3. Asurya namate loka andena tamashavritaham tamste pretya bigachanti yekechatma hanojanaham. Asuryaha, destinado aos Asuras. Nama, famoso pelo nome. Te, aqueles. Lokaha, planetas. Andena, pela ignorância. Tamasa, pela escuridão. Avritaha, cobertos. Tan, aqueles planetas. Te, eles. Pretya, após a morte. Abhigachanti, entram em. Ye, qualquer um. Que, todos. Cha, e. Atmahanaha, os matadores da alma. Janaha, pessoas. Tradução. O matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos, como o mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. Significado. A vida humana distingue-se da vida animal por causa de sua profunda responsabilidade. Aqueles que conhecem essa responsabilidade e trabalham nesse espírito chamam-se suras, pessoas divinas. E aqueles que negligenciam ou não conhecem tal responsabilidade chamam-se asuras, demônios. Em todo o universo existem apenas essas duas classes de seres humanos. O Rig Veda declara que os suras almejam sempre os pés de lótus do Supremo Senhor Vishnu, e suas ações são compatíveis com isso. O caminho desses seres é tão iluminado quanto o caminho do sol. Os seres humanos inteligentes devem sempre lembrar-se de que a alma obtém a forma humana após uma evolução de muitos milhões de anos no ciclo de transmigração. O mundo material é às vezes comparado ao oceano e o corpo humano a um sólido barco projetado especialmente para cruzá-lo. As escrituras védicas e os acharyas, os preceptores santos, são comparados a hábeis barqueiros, e as condições propícias proporcionadas pelo corpo humano são comparadas a brisas favoráveis que ajudam o barco a navegar suavemente rumo ao destino desejado. Se, com todas essas condições favoráveis, o ser humano não utiliza plenamente sua vida para alcançar a autorrealização, ele deve ser considerado Atmaha, um matador da alma. O Sri Ishopanishad adverte em termos claros que o matador da alma está destinado a entrar na mais escura região da ignorância para sofrer perpetuamente. Existem porcos, cães, camelos,
asnos e tantos outros animais cujas necessidades econômicas lhes são tão importantes como as nossas o são para nós. Porém, seus problemas econômicos só são resolvidos sob condições abjetas e desagradáveis. As leis da natureza dão ao ser humano todas as condições favoráveis a uma vida confortável, porque a forma de vida humana é mais importante e valiosa que a forma de vida animal. Porque o homem recebe uma vida melhor do que a vida do porco e de outros animais. Porque um funcionário de alto posto do governo recebe melhores condições do que aquelas recebidas por um funcionário comum. A resposta é que o funcionário que está em um posto elevado tem de desempenhar funções de natureza superior. Do mesmo modo, os deveres que os seres humanos têm que executar são superiores àqueles dos animais, que apenas vivem ocupados em alimentar seus estômagos famintos. Todavia, a moderna civilização matadora da alma tem apenas aumentado os problemas do estômago faminto. Quando nos aproximamos de um animal educado, que se nos apresenta sob a forma de um moderno homem civilizado, e lhe pedimos que se interesse pela autorrealização, ele dirá que apenas deseja trabalhar para satisfazer seu estômago, e que um homem faminto não precisa de autorrealização. Entretanto, as leis da natureza são tão cruéis que, apesar de sua recusa à autorrealização e seu desejo ardente de trabalhar duro só para encher seu estômago, ele vive ameaçado pelo desemprego. Recebemos essa forma de vida humana não apenas para trabalhar arduamente, como asnos, porcos e cães, mas para alcançar a máxima perfeição da vida. Se não nos importamos com a autorrealização, as leis da natureza forçam-nos a trabalhar de maneira muito pesada, mesmo que não queiramos. Nessa era, os seres humanos são forçados a trabalhar arduamente, como asnos e bois que puxam carroças. Este verso do Sri Ishopanishad revela algumas regiões às quais os asuras são enviados para trabalhar. Deixando de cumprir seus deveres como seres humanos, os homens são obrigados a transmigrar aos planetas dos asuras e nascerem em espécies de vida degradadas, nas quais têm que trabalhar arduamente em ignorância e escuridão. No Bhagavad Gita 6.41-43, afirma-se que o homem que ingressa no caminho da autorrealização, mas não completa o processo, embora tenha sinceramente tentado entender qual o seu relacionamento com Deus, recebe a oportunidade de aparecer numa família de Suti ou Srimad. A palavra Suti indica um Brahmana, espiritualmente avançado, e Srimad indica Vaishya, membro da comunidade mercantil. Logo, a pessoa que não consegue alcançar a autorrealização recebe em sua vida seguinte uma oportunidade melhor, devido a seus esforços sinceros nessa vida. Se até mesmo um candidato fracassado recebe a oportunidade de nascer numa família nobre e respeitável, nem se pode imaginar a condição lograda por alguém que saiu bem-sucedido.
Pelo simples fato de tentar compreender Deus, a pessoa tem como garantia o nascimento numa família rica ou aristocrática. Mas aqueles que nem sequer fazem uma tentativa, que preferem ficar cobertos pela ilusão, que são muito materialistas e são apegados ao gozo material, terão que entrar nas mais escuras regiões do inferno, como confirma toda a literatura védica. Esses asuras materialistas às vezes fazem uma exibição de religiosidade, mas seu objetivo último é a prosperidade material. O Bhagavad Gita 16, 17 e 18 reprova esses homens, chamando-os Atma Sambhavita, pois somente são considerados grandes, valendo-se de fraudes, e são eleitos pelos votos dos ignorantes, e através de sua própria riqueza material. É certo que esses asuras entrarão nas mais escuras regiões do universo, pois estão desprovidos de autorrealização e do conhecimento do Ishavasya, ou seja, a condição de proprietário universal possuída por Deus. A conclusão é que, como seres humanos, não fomos criados apenas para resolver os problemas econômicos oscilantes, mas para resolver todos os problemas da vida material, na qual fomos colocados pelas leis da natureza. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 4. Anejarikam manaso javiyo nainadeva apnuvam purvam arshat tadhavato nyannatyati tishtat tasminapo matarishvadadatim. Anejat, fixo. Ekam, Manasaha, do que a mente. Javiyaha, mais rápido. Não. Enat, esse Senhor Supremo. Devaha, os semideuses, tais como Indra, etc. Apnuvan, podem aproximar-se. Purvam, em frente. Arshat, movendo-se rapidamente. Tat, ele. Davataha, aqueles que estão correndo. Anyan, outros. Atyeti, ultrapassam. Tishtat, permanecendo no lugar. Tasmin, nele. Apaha, chuva. Matarishva, os deuses que controlam o vento e a chuva. Dadhati, suprem. Tradução. Embora permanente em sua morada, Deus, a pessoa suprema, é mais veloz que a mente e pode ultrapassar todos os outros que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele. Embora esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Significado. Nem mesmo os maiores filósofos, através da especulação mental, podem conhecer o Senhor Supremo, que é a absoluta personalidade de Deus. Somente os devotos podem conhecê-lo, e isso através de sua misericórdia. No Brahma Samhita 5.34, afirma-se que mesmo que um filósofo não devoto
viaje pelo espaço à velocidade da mente ou do vento durante centenas de milhões de anos, ele acabará descobrindo que a verdade absoluta está muito distante dele. Continuando, o Brahma Samhita 5.37 descreve que a absoluta personalidade de Deus tem uma morada transcendental, conhecida como Goloka, onde ele reside e ocupa-se em seus passatempos. Entretanto, através de suas potências inconcebíveis, ele pode alcançar todas as regiões de sua energia criadora. No Vishnu Purana, suas potências são comparadas ao calor e à luz que emanam do fogo. Mesmo sem sair do lugar, o fogo pode distribuir sua luz e calor a alguma distância. De modo semelhante, a absoluta personalidade de Deus, embora permaneça em sua morada transcendental, pode difundir por toda parte suas diferentes energias. Embora sejam inumeráveis, suas energias podem dividir-se em 3 categorias principais: a potência interna, a potência marginal e a potência externa. Para cada uma delas, existem milhões de subdivisões. Os semideuses dominantes, dotados de poder para controlar e administrar fenômenos naturais, como o ar, a luz e a chuva, fazem parte da potência marginal da pessoa absoluta. Entidades vivas menos importantes, inclusive os seres humanos, também fazem parte dessa potência marginal. O mundo material é uma criação da potência externa do Senhor. E o céu espiritual, onde se situa o reino de Deus, é uma manifestação de sua potência interna. Assim, as diferentes energias do Senhor estão presentes em toda a parte. Embora o Senhor e suas energias não sejam diferentes, ninguém deve confundir essas energias com a verdade suprema. Também não se deve considerar erroneamente que o Senhor Supremo esteja disperso de modo impessoal por toda parte, ou que ele perca sua existência pessoal. O homem está acostumado a chegar a conclusões de acordo com sua capacidade de compreensão. Mas o Senhor Supremo não está sujeito a essa limitada capacidade intelectiva. Por essa razão, os Upanishads nos advertem que ninguém pode aproximar-se do Senhor através de sua potência limitada. No Bhagavad Gita 10.2, o Senhor diz que nem mesmo os grandes rishis e suras podem conhecê-lo, e muito menos os asuras, para quem está completamente fora de questão compreender as atividades do Senhor Supremo. Este 4º mantra do Sri Ishopanishad sugere muito claramente que, em última análise, a verdade absoluta é a pessoa absoluta. Caso contrário, não teria sido necessário apresentar tantos argumentos que comprovam seus aspectos pessoais. Embora tenham todos os sintomas do próprio Senhor, as individuais partes integrantes das potências do Senhor têm limitadas esferas de atividades e são, portanto, todas limitadas. As partes integrantes nunca são iguais ao todo. Por conseguinte, não podem apreciar
a potência completa do Senhor. Sob a influência da natureza material, os seres vivos tolos e ignorantes, que não passam de partes integrantes do Senhor, tentam presumir sobre a posição transcendental do Senhor. O Sri Ishopanishad adverte sobre a futilidade de tentar estabelecer a identidade do Senhor através da especulação mental. Deve-se tentar aprender sobre a transcendência com o próprio Senhor, a fonte suprema dos Vedas, pois somente o Senhor tem completo conhecimento sobre a transcendência. Cada parte integrante do todo completo é dotada de alguma energia específica para agir de acordo com a vontade do Senhor. Quando a entidade viva, que é parte integrante, esquece-se de suas atividades específicas sob a vontade do Senhor, considera-se que ela está em Maya, ilusão. Assim, desde o começo, o Sri Ishopanishad aconselha-nos a que tenhamos cuidado em desempenhar o papel que o Senhor nos designou. Isto não significa que a alma individual não tem iniciativa própria, porque é parte integrante do Senhor. Ela também deve participar da iniciativa do Senhor. Ao tomar corretamente e com inteligência sua iniciativa, ou adotar a natureza divina, compreendendo que tudo é potência do Senhor, a pessoa pode reviver sua consciência original, que havia perdido devido à associação com Maya, a energia externa. Todo poder se obtém do Senhor. Portanto, é para executar a vontade do Senhor que se deve exercer cada poder específico e não de outra maneira. Quem presta serviço com essa atitude submissa pode conhecer o Senhor. Conhecimento perfeito significa conhecer o Senhor Supremo e todos os seus aspectos. Também deve-se conhecer suas potências e como elas agem de acordo com sua vontade. O Senhor descreve esses assuntos no Bhagavad Gita, a essência dos Upanishads. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 5. Tare jati tam najati tadure tadvantike tadantarasya sarvasya tadu sarvasyasya bharyataha. Tat, este Senhor Supremo, Ejati, caminha. Tat, ele. Na, não. Ejati, caminha. Tat, ele. Dure, muito distante. Tat, ele. O, também. Antike, muito próximo. Tat, ele. Antaha, dentro. Asya, deste. Sarvasya, de tudo. Tat, ele. O, também. Sarvasya, de tudo. Asya, deste. Bharyataha, externo a. Tradução. O Senhor Supremo caminha e não caminha. Está muito distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo, entretanto, está fora de tudo. Significado. Eis uma descrição de algumas das transcendentais atividades do Senhor Supremo, executadas por suas potências inconcebíveis.
As contradições apresentadas aqui provam as potências inconcebíveis do Senhor. Ele caminha, ele não caminha. Em geral, se alguém caminha, é ilógico dizer que ele não pode caminhar. Mas quando se trata de Deus, esta contradição serve apenas para indicar seu poder inconcebível. Com nosso limitado campo de conhecimento, não podemos conciliar tais contradições e, portanto, concebemos o Senhor de acordo com nossos limitados poderes intelectivos. Por exemplo, os filósofos impersonalistas da escola Mayavada aceitam apenas as atividades impessoais do Senhor e rejeitam seu aspecto pessoal. Mas os membros da escola Bhagavata, adotando uma perfeita concepção a respeito do Senhor, aceitam suas potências inconcebíveis e assim compreendem que ele é pessoal e impessoal. Os Bhagavatas sabem que sem as potências inconcebíveis, as palavras Senhor Supremo não fazem sentido. Não devemos apoiar a ideia de que, como não podemos ver Deus com os nossos olhos, o Senhor não tem existência pessoal. O Sri Ishopanishad refuta esse argumento, de modo que o Senhor está muito distante, mas também muito próximo. A morada do Senhor está situada além do céu material, e não dispomos dos meios para medir nem esse céu material. Se o céu material tem tamanha extensão, que se dizer então do céu espiritual, que se situa totalmente além daquele. O Bhagavad Gita 15.6 confirma que o céu espiritual está situado muitíssimo distante do universo material. Porém, apesar de tão distante, o Senhor pode imediatamente, em menos de um segundo, aparecer entre nós, vindo numa velocidade superior à da mente ou do vento. Ele também pode correr com tamanha velocidade que ninguém pode ultrapassá-lo. No verso anterior já se descreveu isso. Entretanto, quando a personalidade de Deus se apresenta em nossa frente, nós o desprezamos. No Bhagavad Gita 9.11, o Senhor condena essa negligência ignorante, dizendo que os tolos zombam dele, considerando um ser mortal. Ele não é um ser mortal, nem aparece ante nós com um corpo produzido pela natureza material. Existem muitos supostos eruditos que argumentam que o Senhor advém num corpo feito de matéria, tal qual um ser humano comum. Desconhecendo seu poder inconcebível, esses tolos colocam o Senhor em nível de igualdade com os homens comuns. Como é pleno de potências inconcebíveis, Deus pode aceitar nosso serviço através de qualquer espécie de intermediário e pode converter suas diferentes potências segundo sua própria vontade. Os descrentes argumentam que o Senhor não pode encarnar de modo algum, porque, caso encarne, ele advém numa forma feita de energia material. Esses argumentos são anulados se aceitarmos a existência das potências inconcebíveis do Senhor. Então, compreendemos que, mesmo que o Senhor apareça diante de nós numa forma material,
é deveras possível que ele converta essa energia em energia espiritual. Como a fonte das energias é a mesma, elas podem ser utilizadas de acordo com a vontade de sua fonte. Por exemplo, o Senhor pode aparecer sob a forma de Archa Vigraha, a deidade, aparentemente feita de terra, pedra ou madeira. As formas da deidade, embora esculpidas em madeira, pedra ou outro material, não são ídolos, como afirmam os iconoclastas. Em nosso atual estado de existência material imperfeita, não podemos ver o Senhor Supremo devido à nossa visão falha. Entretanto, os devotos que desejam vê-lo através da visão material são favorecidos pelo Senhor, que aparece numa aparente forma material para aceitar o serviço deles. Ninguém deve ficar pensando que esses devotos, que estão na fase inferior do serviço devocional, adoram um ídolo. Estão de fato adorando o Senhor, que concorda em lhes mostrar uma forma da qual eles podem aproximar-se. Tampouco a Archa é uma forma modelada de acordo com os caprichos do adorador. Essa forma existe eternamente, assim como tudo que lhe concerne. O devoto sincero pode sentir isto de verdade, enquanto que o ateísta não. No Bhagavad Gita 4.11, o Senhor diz que dispensa a seu devoto um tratamento compatível com seu grau de rendição. Ele se reserva o direito de não se expor a toda e qualquer pessoa, mas revela-se apenas às almas que se rendem a ele. Assim, ele está sempre ao alcance das almas rendidas, ao passo que fica muitíssimo distanciado das almas que não são rendidas, as quais não podem aproximar-se dele. Neste contexto, duas palavras que as Escrituras reveladas frequentemente usam ao referirem-se ao Senhor: Saguna, com qualidade, e Nirguna, sem qualidades, são muito importantes. A palavra Saguna não insinua que o Senhor deva assumir a forma material e se sujeitar às leis da natureza material ao aparecer com qualidades perceptíveis. Para ele, não há diferença entre as energias material e espiritual, porque ele é a fonte de todas as energias. Sendo o controlador de todas as energias, ele, ao contrário de nós, não pode em tempo algum estar sob a influência delas. A energia material funciona de acordo com sua direção. Portanto, ele pode usar essa energia para satisfazer seus propósitos e jamais ser influenciado por qualquer das qualidades dessa energia. Nesse sentido, ele é Nirguna, sem qualidades. Tampouco o Senhor, em tempo algum, torna-se uma entidade desprovida de forma, pois, em última análise, ele é a forma eterna, o Senhor primordial. O seu aspecto impessoal, ou a refulgência Brahman, é apenas o brilho de seus raios pessoais, assim como os raios do sol são o brilho do Deus do Sol. Quando o menino santo Prahlad Maharaj estava perante seu pai ateísta, este perguntou: onde está o seu Deus? Quando Prahlad respondeu
que Deus residia em todas as partes, o pai irado perguntou se o Deus dele estava dentro de um dos pilares do palácio. E o menino disse que sim. No mesmo momento, o rei ateísta reduziu a pedaços o pilar que estava à sua frente. E o Senhor imediatamente apareceu. Como Nrsimha, a encarnação metade homem, metade leão, e matou o rei ateísta. Logo, o Senhor está dentro de tudo, e Ele cria tudo com suas diferentes energias. Através de seus poderes inconcebíveis, Ele pode aparecer em qualquer lugar para favorecer seu devoto sincero. Ao sair do interior do pilar, o Sr. Nrsimha não estava interessado na ordem do rei ateísta, mas estava satisfazendo o desejo de seu devoto Prahlada. Um ateísta não pode ordenar que o Senhor apareça, mas o Senhor aparece em toda e qualquer parte para mostrar misericórdia a seu devoto. No Bhagavad Gita 4.8, há uma afirmação semelhante, segundo a qual o Senhor aparece para aniquilar os descrentes e proteger os devotos. É claro que as energias e os agentes que o Senhor possui são suficientes para derrotar os ateístas, mas ele sente prazer em conceder favor especial ao devoto. Portanto, ele advém como uma encarnação. Na verdade, ele vem a este mundo apenas para favorecer seus devotos, e não com algum outro propósito. No Brahma Samhita 5.35, afirma-se que Govinda, o Senhor primordial, entra em tudo por intermédio de sua porção plenária. Ele entra no universo, bem como nos átomos do universo. Externamente, ele se apresenta como sua forma Virat, e está no interior de tudo, como Antaryami. Como Antaryami, ele testemunha tudo o que está acontecendo e, através de Karma Phala, concede-nos os resultados de nossas ações. Apesar de não lembrarmos de nossos atos de vidas passadas, o Senhor é testemunha de todos eles, concedendo-nos os resultados. Assim, temos que nos submeter às reações de todos esses atos. O fato é que, interna e externamente, só existe Deus. Tudo é manifestação de suas diferentes energias, assim como o calor e a luz que emanam do fogo. Dessa maneira, existe unidade entre suas diversas energias. Embora haja unidade, o Senhor, sob sua forma pessoal, goza ilimitadamente todos os prazeres desfrutados em grau diminuto pelas entidades vivas, que são suas partes integrantes. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 6. Yastu sarvani bhutani atmani evanupashyati sarva bhuteshu chatmanam tato na vijugupsate. Yaham, aquele que, tu, mas, sarvani, todas, bhutani, as entidades vivas, atmani, em relação com o Senhor Supremo,
eva apenas. Anupashyati observa de maneira sistemática. Sarva bhuteshu em todo ser vivo. Cha e Atmanam a super-alma. Tataha por conseguinte. Na não. Vijugupsate odeia ninguém. Tradução. Aquele que vê tudo relacionado com o Senhor Supremo, vê todas as entidades vivas como suas partes integrantes, e vê o Senhor Supremo dentro de tudo, não odeia nada, nem ninguém. Significado. Esta descrição aplica-se ao Mahabhagavata, uma grande personalidade, que vê tudo relacionado com a suprema personalidade de Deus. A presença do Supremo é percebida em 3 etapas. O Kanishta Adhikari está na fase de compreensão inferior. De acordo com sua fé religiosa, ele dirige-se a um lugar de adoração, tal qual um templo, igreja ou mesquita, onde adora segundo os preceitos das Escrituras. Os devotos que estão nessa fase consideram que o Senhor está presente no lugar onde se presta adoração e em nenhuma outra parte. Eles não conseguem determinar em que posição situa-se alguém que presta serviço devocional. Tampouco podem definir quem é que compreendeu o Senhor Supremo. Esses devotos seguem as fórmulas rotineiras e às vezes brigam entre si, considerando um tipo de devoção melhor do que o outro. Na verdade, esses Kanishta Adhikaris são devotos materialistas que simplesmente tentam transcender os limites materiais para atingir o plano espiritual. Aqueles que alcançaram a segunda fase de percepção chamam-se Madhyamadhikaris. Esses devotos observam as distinções entre as 4 categorias de seres. 1. O Senhor Supremo. 2. Os devotos do Senhor. 3. Os inocentes que não têm conhecimento acerca do Senhor. E 4. Os ateístas que não têm fé no Senhor e nem naqueles que prestam serviço devocional ao Senhor. O Madhyamadhikari manifesta diferentes comportamentos diante dessas 4 classes de pessoas. Ele adora o Senhor, pois o considera seu objeto de amor. Faz amizade com aqueles que prestam serviço devocional. Tenta despertar nos corações dos inocentes o amor latente que eles têm por Deus e evita os ateístas que zombam do canto do nome do Senhor. Acima do Madhyamadhikari está o Uttamadhikari, que vê tudo relacionado ao Senhor Supremo. Semelhante devoto não discrimina entre um ateísta e um teísta, mas vê todos como partes integrantes de Deus. Ele sabe que não existe uma diferença essencial entre um Brahmana altamente erudito e um cão na rua, porque ambos são partes integrantes do Senhor. Embora estejam aprisionados em diferentes corpos, como consequências das diferentes qualidades das atividades que executaram em vidas passadas, ele vê que a partícula Brahmana do Senhor Supremo não abusou da pequena independência que recebeu do Senhor, e que a partícula cão do Senhor abusou de sua independência e, portanto, está sendo punida pelas leis da natureza, que o forçaram a aceitar a forma de cão. Sem levar em consideração as respectivas ações executadas pelo Brahmana e pelo cão, o Uttamadhikari tenta fazer o bem a ambos. Semelhante devoto erudito, não se deixa impressionar pelos corpos materiais, mas se sente atraído à centelha espiritual que está dentro deles. Na verdade,
aqueles que imitam o Uttamadhikari, ostentando um sentimento de igualdade ou camaradagem, mas que agem na plataforma corpórea, não passam de falsos filantropos. É com o Uttamadhikari que devemos aprender o conceito de fraternidade universal, e não com um tolo que não tenha devida compreensão acerca da alma individual ou da superalma, a expansão do Senhor Supremo, que reside em toda parte. Menciona-se claramente nesse sexto mantra que a pessoa deve observar ou ver sistematicamente. Isso quer dizer que ela deve seguir o acharya anterior, o mestre perfeito. Anupashyati é a palavra sânscrita usada exatamente neste contexto. Anu significa seguir e pashyati, observar. Logo, a palavra anupashyati significa que ninguém deve ver as coisas com o olho nu, mas todos devem seguir os acharyas anteriores. Devido a defeitos materiais, o olho nu não pode ter uma visão correta. Só pode ver corretamente quem ouviu uma fonte superior. E a fonte mais elevada é a sabedoria védica, falada pelo próprio Senhor. A verdade védica é transmitida em sucessão discipular, que começa com o próprio Senhor e seu discípulo Brahma, e de Brahma até Narda, de Narda a Vyasa, e de Vyasa a muitos de seus discípulos. Outrora, não era necessário registrar as mensagens dos Vedas, porque as pessoas de eras passadas eram mais inteligentes e tinham memórias mais aguçadas. Elas podiam seguir as instruções só por ouvirem uma única vez o mestre espiritual genuíno. Atualmente, existem muitos comentários sobre as escrituras reveladas, mas a maioria deles não está na linha de sucessão discipular proveniente de Srila Vyasadeva, que compilou originalmente a sabedoria védica. A obra final, mais perfeita e sublime, escrita por Srila Vyasadeva, foi o Srimad Bhagavatam, que é um comentário natural sobre o Vedanta Sutra. Há também o Bhagavad Gita, que foi falado pelo próprio Senhor e registrado por Vyasadeva. Estas são as escrituras reveladas mais importantes, e qualquer comentário que contradiga os princípios contidos no Bhagavad Gita ou no Srimad Bhagavatam não é autorizado. Existe perfeita harmonia entre os Upanishads, o Vedanta Sutra, os Vedas, o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. E não se deve tentar chegar a conclusão alguma sobre os Vedas sem receber as instruções transmitidas pelos membros da sucessão discipular de Vyasadeva, que acreditam na personalidade de Deus e em suas diversas energias explicadas no Sri Ishopanishad. Segundo o Bhagavad Gita 18.54, apenas alguém que já esteja na plataforma liberada, Brahma Bhuta, pode tornar-se um devoto Uttamadhikari e ver cada ser vivo como seu próprio irmão. Os políticos que vivem atrás de ganhos materiais não podem ter essa visão. Quem imita os sintomas de um Uttamadhikari talvez sirva o corpo material em troca de fama ou recompensa material, mas não serve a alma espiritual. Semelhante imitador não recebe informação a respeito do mundo espiritual. O Uttamadhikari vê a alma espiritual dentro do corpo material, a qual ele serve como espírito. Logo, o aspecto material também recebe serviço.